Nesse vídeo eu vou mostrar como que é feito a criação das tabelas de comissão para os vendedores. Então, para criar uma tabela de comissão, a gente vai acessar aqui o cadastro de cliente e fornecedor e a gente vai definir aqui, né, vai criar um cadastro aqui dizendo que ele tem o tipo vendedor. Então, quando ele tem o tipo vendedor, a aba comissão ela é habilitada. Então, para a gente criar a tabela de comissão, a gente vai vir aqui no campo tabela, a gente vai dar um enter ou vai digitar um código inexistente ali e o sistema ele vai abrir aqui a tabela das comissões, né? A tela onde a gente cria as tabelas de comissão. Então, para a gente criar uma nova tabela, a gente vai clicar aqui no botão incluir, a gente vai colocar a descrição da tabela, que é a descrição que vai aparecer quando a gente selecionar o código dela. Cada um pode colocar a descrição que achar melhor para se localizar depois. Então, eu gosto sempre de colocar qual que é a porcentagem da comissão no nome da tabela para que seja mais fácil de identificar na descrição depois. Então, primeiro vai colocar a descrição, depois ele vai definir aqui que é baseado no valor de venda. E vamos colocar aqui qual que é a porcentagem para essa tabela de comissão que a gente está criando. Então, a gente tem o campo à vista e o campo a prazo. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar 10% no à vista e vou colocar aqui 5% para diferenciar quando a venda for a prazo. Então, basta vir aqui, clicar em confirmar, que o sistema ele vai passar a tabela que a gente acabou de criar aqui para cima. E a gente pode criar várias tabelas, né? Dependendo da necessidade de cada empresa. Para isso, basta clicar aqui no botão incluir e fazer a configuração das porcentagens conforme foi mostrado agora. Também é possível a gente trabalhar com a comissão por lucratividade, que é essa opção aqui. Então, como que a gente vai fazer para criar uma tabela por lucratividade? A gente vai clicar em incluir também. A gente vai colocar uma descrição para essa tabela, vamos selecionar a opção lucratividade e o sistema vai habilitar aqui embaixo os campos para a gente preencher. Então, aqui a gente vai definir acima de 50% e abaixo de 10%. Então, o que o sistema ele vai calcular aqui? Então, eu vou colocar as porcentagens que eu quero. Então, por exemplo, se a venda atingir acima de 50% de lucratividade, eu vou pagar para o meu vendedor 10% à vista e vou definir aqui 9% a prazo. Entre as porcentagens máxima e mínima de lucratividade, o sistema ele já preencheu automaticamente aqui. Eu vou colocar aqui qual que é a porcentagem que eu vou pagar. Então, aqui a gente consegue trabalhar com diferentes porcentagens, né? Para que o vendedor, ele force o vendedor a vender sempre na lucratividade maior, aqui acima de 50%, para que ele ganhe uma comissão maior. Então, aqui eu vou colocar 2% e aqui 1%. Então, explicando a configuração aqui, se o vendedor vender na venda dele, a lucratividade atingir acima de 50%, ele vai ganhar 10% do valor à vista de comissão e 9% quando for venda a prazo. Se a venda dele ficar com a lucratividade amarela, né, entre 10% e 50%, a venda à vista vai ser 5% de comissão, venda a prazo 4% e abaixo de 10% de lucratividade, ele vai ter a venda à vista 2% e 1% a prazo. Então, basta a gente confirmar aqui que o sistema ele já passa aqui para cima e a gente já consegue selecionar para os vendedores lá quais são os vendedores que vão utilizar essa tabela de comissão por lucratividade ou a tabela que a gente configurou baseado no valor da venda. Então, agora que a gente já criou as tabelas, né, basta vir aqui na aba comissão e relacionar aqui a tabela que a gente criou. Então, eu vou selecionar essa tabela 0011, que foi com 10%. Aqui o sistema ele preenche com a descrição que a gente colocou lá. E mesmo que a empresa não faça serviços
dentro do sistema, esse campo, tabela de comissão de serviços, ela precisa ser preenchida. Então, a gente pode criar aqui uma tabela zerada, né, com as porcentagens zeradas, para que a gente utilize nessa opção aqui. Então, a gente pode selecionar ela aqui e colocar aqui para a gente saber que ela é zerada. Caso a empresa ela trabalhe com comissões sobre serviços, a configuração é da mesma forma que a gente fez para a tabela de comissão normal sobre venda lá. Aqui a gente vai definir se a comissão ela é paga no faturamento ou no recebimento. Então, se ela for paga no faturamento, a gente vai colocar aqui a porcentagem de 100% sobre o faturamento. Ou seja, o vendedor efetuou a venda no momento que ele gravou a nota fiscal ou o cupom fiscal, a comissão dele já vai gravar de acordo com as tabelas que foram configuradas, independente se a venda em si, a duplicata referente àquela venda, ela foi recebida ou não. Já sobre o recebimento, a comissão só vai ser gerada no cadastro do vendedor quando a duplicata referente à venda que ele fez for recebida no financeiro. Então, preenchendo todos esses campos aqui, definindo as porcentagens e as tabelas, basta vir aqui e gravar o cadastro que esse vendedor ele já vai estar com as tabelas de comissão gravadas no cadastro dele. Então, aqui a gente está gerando uma nota fiscal, né, de uma venda para esse vendedor de teste que a gente acabou de configurar, no valor de R$100. E estamos colocando a forma de pagamento à vista. Vamos gravar essa nota e vamos ver como é que a comissão para esse vendedor ficou lá no cadastro dele. Então, agora a gente já fez uma nota fiscal para esse vendedor, a gente vai vir aqui no administrativo e vamos consultar a comissão desse vendedor. Então, a gente vai acessar aqui administrativo, financeiro, comissões, movimentação de comissões. A gente vai clicar aqui no botão consultas e a gente pode utilizar qualquer um desses relatórios que são apresentados aqui. Então, cada um deles vai trazer a mesma informação, porém de uma forma diferente. O usuário ele pode gerar todos eles, né, e verificar qual deles é mais interessante e vai atender a sua necessidade. Então, nesse comissões por vendedor, o sistema ele vai pedir o cadastro da empresa, o código da empresa, e ele vai listar para a gente aqui todos os vendedores. Então, a gente pode gerar de todos eles, né? Basta clicar aqui na barra, né, de espaço, que ele vai marcar ou desmarcar. Ou a gente pode selecionar um único vendedor e selecionar esse único vendedor. Então, confirmando aqui, a gente vai dar um Enter, vai selecionar o período e o sistema vai trazer para a gente aqui qual que é a comissão desse vendedor. Então, quando a gente clica aqui na impressão e depois em Edita, ele abre o relatório e fica fácil da gente verificar aqui as informações. Ele vai trazer separado quando for venda à vista e venda a prazo, e quando houver devoluções, que vai estornar das comissões, ele vai apresentar aqui também. Então, aqui ele vai trazer o saldo, né, que é o total de comissão que a gente tem para pagar para esse vendedor aqui. Nesses outros relatórios que a gente tem aqui, nesse último, movimentação financeira por período, a gente também vai poder selecionar por período. Aí é obrigatório colocar qual é o vendedor que a gente está fazendo a consulta, né? E o sistema ele vai apresentar aqui também o valor da comissão, a base, né? O valor da comissão. E ele vai separar em débito e crédito. No caso do crédito é o que a gente tem a pagar para o vendedor, e o débito são aquelas comissões, as notas de devolução que são feitas, que são estornadas aí da comissão a pagar do cliente. E aqui no final ele vai trazer o total geral da comissão que a gente tem a pagar para esse vendedor. Nesse último relatório aqui, que é a ficha financeira por vendedor, também é obrigatório digitar o nome do vendedor aqui, que a gente vai fazer a consulta, né, o período, e o sistema vai apresentar dessa forma aqui, de uma forma mais simples, né, o total e
a comissão, o valor total de vendas, né? E o valor da comissão a ser paga. E aqui no final ele vai trazer um saldo e ele vai trazer o resumo de totais aqui embaixo, que é os débitos e os créditos que esse vendedor tem a receber da empresa.